Henker que vive duas vezes. Capítulo 719, Caos completo, 5. Mesmo no auge, Tiwanaku não foi capaz de superar Cronos. Além disso, Tiwanaku caiu para um estado físico decrépito em que não conseguia sequer estabilizar e manter o seu ego. Assim, com apenas alguns fragmentos de escuridão, ele poderia ser páreo para Yonwoo. Estava claro que Tiwanaku não seria capaz nem mesmo de lidar com Cronos, que havia recuperado a maioria das habilidades e habilidades que desfrutava quando estava vivo. Consequentemente, Yonwoo não sentiu necessidade de se esforçar muito para enfrentar Tiwanaku, especialmente não tanto quanto ele deu ao confrontar Zeus. Simplesmente lançando golpes de espada do trovão, Tiwanaku estava sendo feito em pedaços. Tiwanaku continuou se regenerando, mas ele continuou a ser dilacerado devido à tempestade de raios de Yonwoo. Eu quero viver. Tiwanaku olhou para Yonwoo com olhos ansiosos. Porém, splat, Yonwoo balançou implacavelmente a foice e reduziu o corpo espiritual de Tiwanaku à sua essência. O domínio divino da morte invade Tiwanaku. Poder, Hades, Spirit Eating Sword. Tenta devorar. Claque, claque, chompe, chompe. Sombras espessas apareceram nos cortes por onde a lâmina de Yonwoo havia passado. Logo, as sombras cobriram inteiramente Tiwanaku. Quando os dentes irregulares devoraram os últimos restos da carne do deus, a masmorra da instância desabou. E após o colapso, o deserto do Saara foi mais uma vez revelado. Uau! Ao mesmo tempo, uma forte chuva caiu do céu. A quantidade de chuva foi tão grande que a visibilidade foi praticamente nula. O céu aparentemente ficou preto. A área desértica, que de qualquer maneira não sofreu muitas chuvas, foi inundada pela chuva. Parecia que as chuvas haviam se acumulado nos últimos 10 anos, desde que a área se tornou restrita como região mágica. Graças a isso, o ar circundante que foi aquecido pelos ataques da espada do trovão esfriou rapidamente. A região mágica pode ser ruim para os humanos, mas o acúmulo de recursos naturais que são liberados quando as restrições são suspensas é significativo. Parece que um ecossistema completamente diferente surgirá a partir deste desenvolvimento. Como Cronos repetiu muitas vidas passadas em várias partes da Terra por um longo período de tempo, ele relembrou algumas memórias que tinha do Saara. Então, era natural que ele quisesse que a Terra, neste caso o Saara, permanecesse bela. Ao contrário de Yonwoo, que simplesmente se moveu com o pensamento singular de recuperar os fragmentos da escuridão, Cronos ansiava por manter seu planeta natal bonito. Tudo bem. Para onde ir a seguir? O Oriente Médio? Você entrou em Eurynome, o grande território sagrado do Olimpo. O GH. Como essa pessoa pôde aparecer tão sem aviso prévio e me causar tanto sofrimento? Retornando ao território sagrado com o resto dos deuses do Olimpo, Ares suspirou profundamente. Apesar de terem ficado selados na torre por um longo tempo, sua casa, Eurínomo, que ainda estava intacta mesmo após a passagem de dezenas de milhares de anos, ainda era tão majestosa como sempre. No entanto, a beleza e o esplendor de Eurynome atualmente não entravam nos olhos de Ares. Todos os deuses do Olimpo ficaram chocados e surpresos com o retorno repentino de seu rei, Yonwoo. Yonwoo apareceu magicamente sem qualquer aviso. Além disso, considerando que sua sociedade foi quase destruída devido às ações cometidas por seus apóstolos mortais na Terra, os deuses que retornaram não puderam deixar de sentir uma sensação de medo e nervosismo. Hahaha. Naquela hora, Zeus, que havia retornado com Ares e os outros, riu sinistramente. Os olhos de todos os deuses se voltaram automaticamente na direção de Zeus. Cada um dos deuses mostrou uma resposta diferente. Zeus foi um antigo rei dos deuses a quem eles serviram em algum momento no passado, mas para Zeus ter sido colocado em uma condição tão miserável e imprópria, eles não puderam deixar de sentir um pouco de pena. A pedido sincero de Cronos, Yonwoo enviou Zeus ao Olimpo. Embora o corpo de Zeus tenha sido destruído, Cronos solicitou que Zeus estivesse com seus outros irmãos. Pensar que o todo-poderoso Olimpo se tornaria subserviente a um mero cão mortal. Mesmo que seu reservatório de poder divino estivesse acabando, Zeus ainda manteve sua fala divina. Embora tenha perdido os olhos e a dignidade, Zeus estava determinado a não perder sua atitude elevada e orgulhosa como Deus. Pai, Ares não teve escolha senão olhar para Zeus com um olhar complicado. Sim, filho, embora eu tenha perdido os olhos e não saiba onde você está, posso imaginar claramente que tipo de expressão você provavelmente está fazendo. Muitos dos meus outros filhos devem estar presentes aqui também. Com essas palavras, Apolo, Artemis e Dionísio viraram a cabeça. Apenas Hermes e Hércules olharam para Zeus com olhos estranhos e cheios de curiosidade. Eu quero perguntar uma coisa a todos vocês. Vocês são todos filhos nascidos de mim? Você realmente acha que viver assim é certo como um deus orgulhoso? Zeus olhou em volta como se tivesse olhos. Atena. Onde está Atena? A criança que mais amei e amei. A criança que foi a primeira a inclinar a cabeça para um mero cão mortal. Como ela pode continuar vivendo sabendo que seu pai está neste estado? O que ela está pensando? Ninguém ofereceu uma resposta. Hermes, que permaneceu em silêncio, deu um passo à frente para falar. Pai. Certo, Hermes, o idiota que foi o segundo da minha prole a abaixar a cabeça diante de um mero cão mortal. Que desculpa você vai dar a esse seu pai? Pelo que eu vi, você foi o primeiro a estender a mão para aquele cão mortal, o primeiro a abrir as portas do Olimpo para ele,
e o deus principal que persuadiu os outros deuses tolos a darem as mãos. Os tempos mudaram. O que? Estou dizendo que seus dias de glória acabaram. Esse filho bastardo, o rosto magro de Zeus ficou distorcido. No entanto, Hermes continuou falando em tom calmo. Você está dizendo que está abaixo dos deuses tornar-se subserviente a um mero mortal, não? Essa afirmação está errada. Somente aqueles com linhagem e poder sentam-se no trono. Desde que nosso bisavô, Urano, uniu as várias sociedades para formar o Olimpo, não tem sido nossa tradição que os mais fortes ocupem o trono. Como Urano era forte o suficiente para travar uma guerra contra a Mãe Terra, Urano foi capaz de estabelecer o Olimpo e trazer numerosos seguidores. Cronos conseguiu sentar-se no trono depois de vencer sucessivas guerras civis contra seus irmãos. As qualidades e o poder que Cronos exibiu foram tão notáveis que lhe foi dado o título de Rei dos Deuses. Além disso, Zeus, que derrubou Cronos e sentou-se ele mesmo no trono, foi capaz de reivindicar fama até hoje devido às suas conquistas. Para ser franco, pai, você perdeu para o demônio celestial e permitiu que todos nós ficássemos presos na torre. Então você desmaiou depois de contrair a doença do demônio celestial e, no final, você não conseguiu nem lutar contra Vivasvati. Cada palavra de Hermes se transformou em golpes de espada que atingiram o coração de Zeus. Por outro lado, nosso novo rei nos libertou de nossa prisão na torre, nos libertou e nos imbuiu de poder para agora estarmos na vanguarda de todos os seres transcendentes. Ao comparar você e ele, não é óbvio onde estamos? Essa é a nossa resposta. No momento em que Zeus caiu em sono profundo devido à doença do demônio celestial, houve um grande conflito entre a geração de Zeus e a geração de Hermes dentro do Olimpo. O conflito era tão grande que parecia provável que uma guerra civil iria estourar entre os dois grupos. Enquanto a geração de Zeus clamava para manter a estabilidade e corrigir a ordem precária do mundo, a geração de Hermes buscava mudanças, argumentando que era preciso liderar pelo exemplo em tempos de caos. Este conflito atingiu o clímax quando a geração de Hermes quis comemorar Cronos, um antigo rei dos deuses. Afinal, para a geração de Zeus, Cronos era a simbolização de tudo contra o qual lutavam. Tecnicamente, você é meu pai biológico, mas, como você sabe, o mundo celestial não é um lugar onde o poder é compartilhado entre os membros da família. Assim como Zeus arrastou Cronos do trono, Hermes estava afirmando que não deveria ser incomum que ele estivesse colocando Ion-Uu, e não Zeus, no trono. Você, Zeus tentou gritar algo com raiva, mas sua voz foi abafada pelo sangue que subia de seus ferimentos internos. O dano que Zeus sofreu em sua luta com Ion-Uu ainda não havia sido curado. Então o acesso de raiva que ele estava tendo agora exacerbou ainda mais seu estado físico precário. Ele sentiu como se seu mundo estivesse girando e girando. Quando Zeus voltou a si. Você recuperou sua consciência? Ao ouvir uma voz familiar, Zeus zombou. Ah, quem é esse? Não é meu irmão mais velho feio, não? Poseidon riu amargamente. Se você disser isso em voz alta assim, não há nada que eu possa dizer como resposta. Você é mesmo Poseidon? Zeus fez uma expressão exasperada. O Poseidon de quem ele se lembrava sempre ostentava um temperamento cruel. Poseidon sempre carregou um forte sentimento de orgulho por ser um deus. No passado, Zeus sempre entrou em conflito com Poseidon sobre como liderar o Olimpo. Seja um deus ou um mortal, quando o poder de alguém acaba, todos se tornam iguais. Ou a personalidade de alguém se suavizar ou a pessoa nunca escapa do passado e desaparece sozinha. Depois de ser resgatado por Ion-Uu em Erebus, Poseidon zombou de Ion-Uu e afirmou que não precisava de sua ajuda. Mas no final descobriu-se que seu escárnio foi sua última oposição a Ion-Uu. Após esse incidente, Poseidon foi empurrado para os bastidores da sociedade devido ao seu nível reduzido de poder e foi tratado como um ancião da sociedade. A princípio, Poseidon lamentou sua situação. Ele detestava Ion-Uu por colocá-lo nessa posição e jurou vingança contra ele. No entanto, com o passar do tempo, Poseidon mudou de ideia. Poseidon refletiu sobre sua personalidade hipócrita e todas as coisas que ele estava perdendo. Todas as coisas para as quais ele estava cego na época. Ele podia ver o quão apressadamente ele viveu durante toda a sua vida e as muitas coisas que ele ignorou. Além disso, seus pensamentos sobre seu pai, Cronos, e sua mãe, Rhea, começaram a mudar. Talvez ele e seus pais tenham sido apenas vítimas desses tempos difíceis. Assim, Poseidon decidiu que algum dia, se encontrasse Cronos novamente, compartilharia algumas palavras sinceras com seu pai. Embora Poseidon e Cronos provavelmente não fossem capazes de resolver todos os seus rancores, eles pelo menos se entenderiam um pouco mais. Além disso, Poseidon também considerou se deveria assimilar lentamente o mundo como os velhos anciões do Olimpo. Ouvi dizer que você foi preso. Acho que o que ouvi estava certo. Você se tornou um animal de estimação domesticado depois de deixar os limites da torre. Zeus rosnou para Poseidon. Em vez de dizer isso, não seria mais apropriado afirmar que fiz minha escolha? Os outros estão por perto? Eles estão bem perto de mim. Hahaha, tudo bem então. Vejo que todos vocês esqueceram o que Cronos fez com todos nós. Em vez de lutar por nossas vidas, todos vocês se abraçaram. No meio do discurso retórico, Zeus parou de falar de repente. Tudo bem. Se essa for sua escolha, que assim seja. De qualquer maneira, um animal de estimação domesticado não pode retornar à natureza.
Todos vocês se tornaram gado e sabem o que acontece com o gado. Todos eles são massacrados e comidos. Sentindo algo estranho, Poseidon franziu a testa. O que você quer dizer? Bem, como você interpreta minhas palavras depende de você, certo? Hahaha. Ouvindo a risada maníaca de Zeus, Poseidon continuou a olhar para Zeus em silêncio enquanto suprimia um fogo sinistro que queimava em seu peito. Depois de resolver o deserto do Saara, Ion-Woo visitou as estepes do Oriente Médio e do Pacífico Sul, eliminando os governantes de cada região mágica. Como Tiwanaku, os seres eram deuses que tiveram grandes posições no passado, mas caíram em um estado de degradação, então a maioria deles cobiçava os fragmentos da escuridão para tentar reviver seus dias de glória. Cada um deles gritou seus nomes e murmurou frases bizarras, como se eles se tornariam os mestres das trevas. Todos ficaram intoxicados pela escuridão e ansiavam por maior poder. E sempre que essa situação ocorria, Ion-Woo os cortava levemente e queimava a região mágica para acabar com sua histeria. No entanto, houve algo que ele sentiu ao derrubar os 3 governantes das regiões mágicas. Acho que há alguém por trás de tudo isso. Ion-Woo questionou se o nascimento das regiões mágicas foi simplesmente devido à ganância desses antigos seres. As 3 regiões mágicas tinham várias coisas em comum. A primeira é que os governantes de cada região tentaram atrair a fé criando artificialmente uma região mágica e exercendo uma influência poderosa no ambiente natural da Terra. O segundo ponto foi que cada governante não terminou apenas reunindo os fragmentos das trevas, mas também estendeu a mão para tentar acumular a vitalidade da Terra. A Terra é onde o demônio celestial colocou o Rei Negro para dormir à força. Em outra dimensão, que os humanos mortais não conseguem perceber, a torre foi construída para esses seres tentarem reunir a vitalidade da Terra. Isso não é algo que foi feito por acaso. As regiões mágicas eram apenas camuflagem. Para ser mais preciso, a região mágica era provavelmente uma fábrica para aumentar o poder de seus proprietários. Algo assim não poderia simplesmente ser construído. 1 ou 2 podem ser uma coincidência, mas considerando a localização das regiões mágicas e a vitalidade da Terra localizada em cada local, ficou claro que as regiões mágicas eram um movimento organizado. É como se eles estivessem criando fazendas. Eu não gosto disso. Embora Ion-Woo não soubesse quem eram os culpados. Em qualquer caso, Ion-Woo estava pensando em matar primeiro as pessoas que governavam as regiões mágicas. No entanto, Ion-Woo tinha uma pergunta. Os governantes das regiões mágicas estavam cientes da existência de um mentor? Ou eles estavam apenas sendo usados? Se eles estivessem apenas sendo usados, por que Vimalacitra se tornou governante de uma região mágica? Assim que esse pensamento passou pela sua cabeça, você recebeu uma mensagem de Vimalacitra. Mensagem. Você finalmente está aqui. Você sabe há quanto tempo estou ansioso para que você venha aqui. Bem-vindo, meu amigo. Uau! Acima da cabeça de Ion-Woo, quando Ion-Woo estava prestes a sair da abertura do vazio, um enorme feixe de luz caiu após atravessar o vasto céu. Vimalacitra disparou um golpe de espada. Aquele bastardo maluco. Ele está planejando destruir a Terra inteira? Mesmo para Ion-Woo, o ataque que se aproximava não era algo que ele pudesse ignorar facilmente. Então Ion-Woo pensou em evitá-lo por um momento. Mas, enquanto Cronos gritava, a Terra seria rasgada ao meio se ele evitasse o ataque. Então, Ion-Woo criou a foice. Bam! Naquele momento, uma enorme onda de choque se espalhou em todas as direções. Como se um meteorito tivesse caído, um enorme tsunami, com dezenas de metros de altura, no meio do Pacífico Sul, espalhou-se em todas as direções. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.